noite, não era necessário que falássemos de adorador. Não era necessário que falássemos de que Jesus teria que mudar a trajetória. Não. Esse versículo que eu acabei de ler está falando simplesmente da mulher samaritana, a mulher do poço de Jacó, ou o poço que Jacó deu para o seu filho José. Isso aqui é muito interessante, porque e a gente que costuma pregar, a gente que costuma ler a Bíblia, né, para não só pregar, mas para viver, porque eu gosto muito desse testemunho em que alguém entrevistou a pregadora e perguntou por que ela pregava tão bem assim, por que ela era tão bem em suas mensagens. Aí direcionou a pergunta: como é que você lê a Bíblia para pregar? Ela olhou para o entrevistador e disse: eu não leio a Bíblia para pregar, eu leio a Bíblia para viver. Eu leio a Bíblia para viver. E talvez seja por isso a nossa deficiência nesses últimos dias, pastor. Porque além de lermos a Bíblia não para vivermos, as pregações que nós ouvimos aqui, na maioria das vezes, nós não praticamos. Porque quando nós saímos por essas portas, parece que dentro aqui dessa casa tinha 2 tapões dentro do nosso ouvido. E parece que a gente estava aqui sentado e não ouviu a mensagem. Porque é eu que prego, é o pastor que prega, é o irmão Jones que prega, é a pastora que prega, sim. Mas a palavra não é minha. A ordem não é minha, a ordem não é nossa. Então, por que eu venho ao templo e por que eu leio a Bíblia se eu não estou vivendo? Eu estou fazendo o papel, desculpa a expressão, eu estou fazendo o papel de tolo. De tolo. Porque se eu leio a Bíblia para não viver, e se eu ouço as pregações que são pregadas aqui, as instruções que são dadas aqui pelos nossos líderes e por alguns pregadores, e não vivo essas instruções, eu preciso rever os meus conceitos. Eu preciso rever o que é que eu estou fazendo dentro do templo. Eu preciso rever o que é que eu venho para o templo fazer dentro do templo. Eu preciso rever, quando eu sento nessa cadeira aqui, o que é que eu estou pensando. Se eu estou pensando num problema, se eu estou pensando na solução que não chegou, se eu estou pensando na providência que Deus ainda não mandou, cuide das coisas de Deus e das tuas coisas, Ele vai cuidar, não se preocupe. Oxente, a gente parece que fica lendo a Bíblia cego. A palavra de Deus está escrito isso, pastor, há muitos e muitos anos. Muitas e muitas décadas. O que foi que ele disse? Buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E o que serão acrescentados? As demais coisas, ou seja, aquilo que eu preciso quando eu busco o reino e a justiça, as coisas que eu preciso vai vindo no reboque, porque Deus sabe do que eu preciso. Mas será que é difícil eu viver a palavra de Deus? Será que é tão difícil eu viver aquilo que eu prego? Será que é tão difícil eu viver aquilo que eu leio todos os dias antes de eu dormir? Que dificuldade nós temos nesses últimos dias de ver cristãos verdadeiros e sinceros, de ver cristãos limpos e maravilhosos quando entram por essas portas com o semblante cheio de Deus e dizer: ali vem um crente, ali vem um cristão. Porque quando alguém nos afronta, a primeira coisa que nós fazemos é esquecer da palavra. A primeira coisa, quando a gente ouve que alguém falou mal da gente, eu vou lá na casa dele. Peraí, Jesus. Eu não posso andar com essa Bíblia se eu não vivo ela. Não posso. Se eu estou vivendo de fachada, vamos voltar ao caminho. Eu não quero te expulsar daqui nessa noite se você não vive a palavra. Eu quero te trazer de volta para o caminho. Eu quero te trazer de volta para que você viva essa palavra. Eu não quero te expulsar daqui nessa noite. Não. A palavra de Deus às vezes machuca, mas é porque
Ele ama. Irmão, se Deus parou de te corrigir, se Deus parou de me corrigir, se eu fosse você, eu me preocupava. Se Deus parar de te corrigir, se preocupe, porque alguma coisa está errada. Será que Ele não te ama mais? Porque se em contrapartida, a palavra de Deus diz que Ele corrige a quem Ele ama. A palavra de Deus diz que Ele corrige a quem Ele ama. Pronto. Aleluia, Deus. Então, se Ele parou de me corrigir, mesmo eu estando errado. Um pregador muito famoso, ele pregava e as almas se convertiam, culto após culto, congresso após congresso. Será que não tem um fundo musical aqui para nós? Congresso após congresso, o pregador pregava e as almas se convertiam. Ele chega a declarar no seu testemunho, pastor, que em um congresso ele chegava a ganhar 80 almas para Jesus. Mas só que depois de todas as suas pregações, depois de todos os seus congressos que ele subia para pregar, ele chegava no melhor hotel, no hotel 5 estrelas, e mandava também subir os melhores uísques e as melhores mulheres. Aí você me pergunta: oxe, mas peraí, como é que Deus está usando esse homem? Congresso após congresso, o pregador, ele chega a declarar no seu testemunho: oxalá que Deus desse a oportunidade que deu para esse pregador, para todo mundo que anda errado. Oxalá que Deus desse a oportunidade, porque tem pessoas que não têm oportunidade. E ele contando o seu testemunho, que um dia por misericórdia ele sentiu um desejo de chorar dentro do hotel e não de chamar mais mulheres para o hotel. Se eu prego a Bíblia para viver, amém. Se Deus parou de me corrigir mesmo eu estando errado, espere o final desse testemunho que vai ver o que é que aconteceu com esse homem. E o que é que Deus espera de nós, que andamos errado e achamos que Deus está condivente com o nosso erro e com o nosso pecado. Ele começou a chorar dentro do quarto do hotel. E ele não conseguia conter as lágrimas. E disse: Senhor, por muitos e muitos anos eu tenho pregado a tua palavra. Só que quando eu chego no hotel, eu peço os melhores uísques e mando subir as melhores mulheres. Meu Deus, eu quero te pedir por a tua misericórdia. O que é que está acontecendo comigo? Por que o Senhor tem me usado tanto? Por que as almas têm se convertido, mesmo eu estando cheio de pecado? E por insistir tanto, Senhor, fala comigo. Senhor, desce aqui nessa noite e me dá uma resposta. Espírito Santo, eu preciso da tua resposta. O pregador declarou que naquela noite, por volta da madrugada, há um ser bem forte desembaiou a espada que estava na sua cintura e apontou no seu nariz e disse: eu lhe espero no juízo final. Se eu fosse você, eu se preocupava com o pecado que Deus nunca mais falou com você. Deus, o Senhor nunca mais falou do meu pecado. Se preocupe. Porque quando ele costumava bater todos os dias e falar: olha, mude. Às vezes Deus tem hora, diaconisa aquela, que ele traz pessoas num culto como esse, em diversos cultos, e prega a mesma mensagem. Por quê? Porque ele quer que a gente muda. E uma vez que não há mudança, Deus se cala. Por quê? Porque tem coisas que Deus não quer tratar aqui mais não. Tem coisa que Deus quer tratar no juízo final. O pregador fazia e acontecia, bagunçava com tudo, mas Deus estava lá esperando ele no juízo final, porque a conta não é acertada aqui, a conta é acertada entre a porta do céu e a porta do inferno. Aí você vai estar diante dessas duas portas. E aí
Ah, Senhor, mas 80 almas se converteu naquele congresso, 50 se converteu naquele outro. Você converteu essa gente toda, mas a sua está perdida. Irmão, é duro. É duro, mas isso está escrito. Não sou eu que estou falando. Eu estou sendo um porta-voz, mas isso já está escrito há muitos e muitos anos. Isso já está escrito. Mas pastor, nem pelos sinais as pessoas não estão tendo mais medo de Deus. Nem pelos sinais, gente. Às vezes Deus cura alguém aqui na nossa frente. Quando a gente chega em casa, a gente bagunça com tudo que nós fizemos aqui. Às vezes Deus cura a gente aqui na nossa frente. Deus até levanta um paralítico. Deus faz um cego voltar a enxergar. E a gente vendo os sinais, vendo que Deus está presente, a gente não muda de atitude, a gente não muda as nossas ações. Será que até quando nós vamos viver isso? Até Jesus voltar? Até Ele voltar e falar: apartai-vos de mim? Será? Mas nós precisamos estar em alerta. Eu não posso estar aqui só te dando pá. O pastor até antecedeu aqui. Tem hora que nós temos que ouvir mensagem de adulto. Tem hora que nós temos que comer comida de adulto. Para de comer esse negocinho fraco. A gente tem que começar a pregar o caminho, pastor. A gente tem que parar de pregar atalho, porque o atalho não nos leva para lugar nenhum. Porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade. Ele não disse: eu sou o atalho. Ele disse: eu sou o caminho. Eu vou parar com esse negócio de ficar pregando atalho. Ah, irmão, para com isso. Pastor, tudo nos mostra que Jesus está às portas. Tudo nos mostra. E eu não quero que Jesus cobre de mim isso, porque eu vou pregar a verdade. Ainda que doa, ainda que eu receba a cara feia, mas eu não vou levar essa culpa. Porque em contrapartida, Deus não vai cobrar de você que está ouvindo. Porque talvez você não esteja ouvindo mensagens de adulto. Você está ouvindo coisa de criança. Paulo disse: quando eu era criança, eu agia como criança. Mas agora que eu sou velho, agora que eu sou moço, eu tenho que agir como tal. Agora Deus me faz adulto, eu vou ficar com meninice, com coisa de criança? Só na minha geração mesmo. Só na minha geração. Porque na geração do Coliseu, eles eram jogados lá, ó, todo mundo aplaudindo e achando aquilo bonito. E dali nascia, era mais crente. Aquele sangue era uma semente. Quanto mais matava, mais gerava. Quanto mais sangue jorrava, mais crente nascia. Mais crente nascia. Quanto mais o leão estraçalhava os ossos dos cristãos dentro daquela arena, matava um, irmão, nascia 10. Porque aqueles que tinham coração contrito e sabiam da sua salvação, falavam: eu vou me aproximar mais de Jesus, eu vou me aproximar mais de Deus, porque eu sei que a minha casa não é aqui. Estevão estava sendo apedrejado, mas em momento algum Estevão coloca as mãos na frente. Eu lendo esse texto, eu percebi que Estevão, em momento algum, as pessoas estão apedrejando Estevão por causa do Evangelho. Em momento algum, o normal seria se defender das pedras. O normal seria colocar a mão pelo menos no rosto, para não ferir os olhos. Mas uma multidão está apedrejando Estevão e ele está olhando para o céu. Uma multidão está apedrejando Estevão e ele está olhando para o céu. Ele está dizendo: pode me matar. Pode me matar, porque vocês estão me aproximando da minha casa. Vocês estão me aproximando da minha morada, daquilo que Deus reservou para mim. Então por que você tem medo de tanto apedrejamento? Porque você tem tanto medo de calúnia? As calúnias te aproximam mais perto de Deus. Por que você tem tanto medo de pedradas? Tu não é crente, não? Jesus chamou a gente para sofrer terra. Se não fosse para isso, irmão, evangelho conte,
Conte. Já pensou, irmão, cara? É um negócio estranho, irmão. A gente, é como eu falei para o pastor outro dia, irmão, não desmerecendo aqui as profissões de psicólogo, tudo é necessário. E não insultando as pessoas que utilizam porque precisam. Porque nem todo mundo vai ter a minha mente, que foi criada em cima do lombo de um burro. Falei, ó pastor, quando a depressão pegar, ela vai ter que me pegar, me pisar. Depois, se eu levantar, eu mato ela. Porque, irmão, não é tudo que eu boto na minha cabeça, não. Eu não estou te criticando, não, irmão, porque a tua mente é diferente da minha. Tem de variedade de mente. Mas para ela me pegar, ela tem que me tirar do lombo do burro, me pisar, me xingar todo. Tem que ser um reboliço. Isso é se eu não pegar ela primeiro. Mas, irmão, debaixo do sangue de Jesus, eu nunca vi, irmão, uma geração tão fraca de mente. Pastor, eu acabei de citar aqui agora. Os cristãos que morriam no Coliseu, aquilo era um grande